Muito bem, dando sequência aqui ao nosso curso, agora a gente vai falar sobre, sobre o banner, ou a cover foto. Muita gente chama de banner, tem gente chama de cover foto, que é justamente aquela imagem que fica atrás da sua foto dentro do LinkedIn. Uma das coisas que eu mais gosto de pensar nesse espaço, de enxergar esse espaço, é que você imagine que ele é uma espécie de um backdrop, que ele é uma espécie de um local onde você vai reforçar o seu posicionamento. Então, a recomendação é que você não use ali ele só como um elemento estético. Tem dois caminhos para a gente poder apresentar ou para a gente poder olhar esse espaço. Tem gente que, e eu recomendo também você refletir sobre qual desses caminhos faz mais sentido para você, mas tem gente que não gosta de colocar muito conteúdo ali, muita informação, que aquilo fica poluído e assim por diante. Tá tudo certo, não tem nada demais. Entretanto, com uma pequena ressalva, né? O ideal é que se você não for colocar nenhuma informação ali, for uma coisa mais suave, digamos assim, é importante também pensar que a tua estrutura de perfil, a tua estrutura de conteúdo na tua área de perfil tem que estar tão completa a ponto de você não precisar de um reforço de posicionamento dentro dessa área. Porque esse talvez seja um dos grandes benefícios desse espaço. É você usar ele como uma espécie de reforço de posicionamento. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Outra coisa interessante é que você possa usar ele para fazer algum tipo de pano de fundo, de contextualização do seu ambiente profissional. Então, se você é alguém da área da saúde, colocar ali algum elemento estético que possa refletir a essa conexão. Se você é um economista, alguém que atua no mercado financeiro, então se valer de alguns recursos conectados com isso. Mas lembrar que ele é um reforço visual que tem, sim, uma grande oportunidade, que é justamente de reforçar esse statement, né, esse posicionamento, essa razão de existir do teu perfil. E aí a gente tem aqui no nosso espaço, aqui no nosso material, uma sugestão, né, de explicar o porquê que pode ser um espaço bom para reforço de posicionamento. Então aqui eu estou dando um exemplo de um que eu criei para mim aqui agora, e cujo objetivo é basicamente apresentar esse posicionamento que eu mencionei para vocês. Lembrando que a tua cover foto só é essa área aqui com esse degradezinho, né? É esse banner maior. Aqui eu fiz um corte só para vocês poderem ver a área total do perfil, mas a cover foto é só esse espacinho que tem aqui. E aí o que eu escrevi? Né? Lembrando que a gente precisa, na hora de estruturar, dar o espaço efetivo para a sua foto não ficar ali dentro. E não pode ser só um espaço muito curtinho, porque eventualmente ele precisa ser grande a ponto de, quem sabe, quando você tiver, por exemplo, no modo mobile, né, que é o celular, ele fechar de tal ponto que aí sim você não vai conseguir apresentar o texto de posicionamento do banner, mas também o texto não vai ficar atrás da sua foto. Então, por isso, ter uma grande área de respiro é fundamental para você estruturar esse espaço. Também lembrando que aquela máxima de ter um espaço, digamos, aonde você consegue qual é o espaço mais adequado, né? Use e abuse do teste. Teste, avalie, manda para o amigo, manda para a esposa, para o esposo, dá uma olhada, funcionou, não funcionou, e vão testando sempre. Essa é a graça de poder trabalhar no ambiente digital. O que eu coloquei ali para dividir com vocês, que foi uma espécie de reforço de posicionamento? Eu entendo que um dos meus, que não de uns, né? O ideal é que a gente tenha um só posicionamento, mas que uma das minhas frases, digamos assim, que estabeleça esse posicionamento, que estabeleça um pouco da minha razão de ser, minha razão de existir como profissional no LinkedIn é justamente essa, é que eu transformar a visibilidade, a autoridade, ou a percepção de autoridade do executivo que eu trabalho em vantagem de carreira para executivos dentro do LinkedIn. Então essa é um pouco da minha missão. Então eu transformo visibilidade em vantagem de carreira para executivos no LinkedIn. Perceba que quando você então acessa a minha página, você olha a minha foto e já vê um texto, fica claro que eu sou uma figura ali para você levar em consideração quando se você estiver procurando esse tipo de, se você tiver esse tipo de necessidade. A minha carreira está meio estagnada, eu não estou me desenvolvendo profissionalmente muito bem, eu estou deixando de ocupar espaços que eu poderia ocupar. Tem pessoas, colegas aqui dentro da companhia que estão se destacando mais do que eu, porque falam mais do que fazem, enfim. Quando você vê o meu perfil no LinkedIn, isso de imediato vai te chamar a atenção. Porque, poxa, eu estou precisando de visibilidade mais do que isso, estou precisando que isso seja uma vantagem
competitiva ou para transformação profissional da minha marca pessoal ou simplesmente para aparecer melhor para outras pessoas comprarem serviços ou produtos que eu eventualmente comercialize. Então, usar esse espaço como um elemento de reforço de indústria pode ser uma coisa bacana, como um elemento de construção de identidade visual, né? Se eu só um elementinho ali, um adorno para segurar a foto, também funciona muito bem, mas também pode ser um espaço para deixar ainda mais claro a mensagem, o posicionamento que você tem como profissional dentro da plataforma. Por isso que eu gosto de fazer essa provocação. Às vezes faz sentido para você colocar o posicionamento ali, trazer esse statement, essa razão de ser para esse espaço, porque isso vai fazer toda a diferença na tua construção de identidade visual dentro do LinkedIn. A gente já volta para mais uma conversa aqui e aí a gente vai falar agora sobre headline. Espera aí.